Deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Feche os seus olhos, fala com Deus então. Pai Celestial, amado e santo, louvado seja o teu nome, porque estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, clamando a Ti, falando contigo, buscando no Senhor o milagre, a resposta, a solução, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, estende a Tua mão para cada pessoa aqui nesta noite, para curar, libertar, abençoar, abrir os caminhos, fazer cair por terra toda a obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, todo mal. E meu Pai, na certeza absoluta de um grande milagre para essas pessoas que estão aqui, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Olha, você sabe o que a Bíblia fala a respeito das nossas conquistas, das nossas vitórias? A Bíblia ensina que nós nunca vamos ter mais do que a nossa confissão, nunca teremos mais do que nós falamos. Toda vez que nós vemos na Bíblia alguém receber uma bênção, a pessoa primeiro confessou aquela vitória, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Ele fala assim, eu criei, por isso eu falei. Quer dizer, se eu creio, eu vou falar. Se você crê que tem uma vitória te esperando, e se você crê que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida ou na sua família, então você vai confessar isso primeiro. Você vai dizer primeiro, para depois ver o resultado. Amém? Então levanta as mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo, confessa a palavra junto comigo assim, ó. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço pela minha vitória. Eu decreto pela fé o meu milagre. Eu digo com a minha boca que eu já venci essa batalha com a tua ajuda e com a unção do teu Espírito Santo. Eu decreto a minha cura, a minha libertação, assim como a cura e a libertação da minha família, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus. E agora sim pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia consigo, abra por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, tem a sua Bíblia aí? Lucas 17, presta atenção aqui. O que é mais necessário para você receber de Deus o seu milagre? Bom, algumas coisas são necessárias, né? Por exemplo, você vai ter que ter fé. Fé no quê? Na palavra de Deus. O que mais você vai ter que ter? Uma disposição. Você não pode ser aquele crente morno, nem parado, nem molenga, tá? Aquele desanimado. Não pode, tem que ser um crente ativo. O que mais que você vai ter que ter? Uma disposição, uma vontade de não querer mais o pecado na sua vida, tá? Pecado vai impedir você de receber a tua resposta. Não adianta você falar que Deus é amor. Ah, mas Deus é amor. Sim, é claro que Ele é amor. Ele é tanto amor que Ele dá oportunidade para a gente se arrepender. Mas não é porque Ele é amor que Ele vai tolerar o pecado. O pecado nos separa dEle. Então, ainda que Ele te ame muito, se você viver em pecado, Ele não pode te abençoar. Tá bom? Então, tira qualquer tipo de pecado que haja na sua vida. Gente, princípios bíblicos, tá? Porque o pecado, além de nos separar de Deus, ainda impede a nossa fé de funcionar, tá bom? Agora, tem um detalhe. Dessas poucas coisas que eu falei para você, talvez a maior delas, a mais importante, seja a confiança com que você busca em Deus. Confiança, plena certeza. Não pode ter dúvida, tem que ser aquela coisa certeira. Quer ver uma coisa? Eu já vi gente expulsar demônio. Nós aqui fazemos trabalho, né? Mas os pastores aí estão acostumados com isso aí, beleza. Vem, pessoas estiverem endemoniadas, a gente faz a oração, manifesta o demônio, manda embora, beleza. Eu já vi outras pessoas, que nem são pastores, são membros de igreja, também expulsar o demônio, manifesta o demônio, a pessoa chega lá, expulsa, porque expulsar demônios é algo que Jesus deu para a igreja, não só para pastores, deu para pastor, para membro novo, para o membro novo, para o membro mais antigo. Agora, eu também já vi crentes tentando expulsar demônio e não conseguir.
Está lá, em nome de Jesus, sai! E o demônio não sai. Em nome de Jesus, te mando, sai! E o demônio não sai. Em nome de Jesus, sai! A pessoa fica lá até cansada e o demônio não sai. Até ri da cara da pessoa. Aí chega um lá que tem confiança em Deus, eu te mando em nome de Jesus, sai! Aí sai. Por que com um sai e com o outro não sai? Os dois são crentes. Usaram o mesmo nome, que é o nome de Jesus. Por que aconteceu com um e não aconteceu com o outro? E também já vi acontecer de uma pessoa estar enferma, um ora, o outro não acontece nada. Aí chega um que tem uma confiança mesmo, ora e a pessoa fica curada. Ora, por que acontece isso? Uma pessoa usa o nome de Jesus, está na mesma igreja, tem a mesma Bíblia, usa as mesmas palavras, mas por que acontece para um e não acontece para o outro? Sabe por quê? A diferença? Na maioria das vezes a diferença é essa. Que um está com tanta confiança, que é essa confiança que nós também podemos chamar de fé, que faz com que Deus a confirme a pessoa. Ao passo que a outra está fazendo igual, mas sem confiança. E sem confiança não tem como você agradar a Deus. Veja que o ato de você confiar mesmo em Deus vai fazer toda a diferença, seja para você receber uma petição de Deus, você vai orar e Deus vai te responder, seja para você expelir um demônio, seja para você impor as mãos sobre você mesmo para ser curado, ou sobre alguém da sua família. Então, não importa qual seja a bênção, o que importa é que tem que ter essa confiança plena. Lembra quando Jesus falou, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não o que, gente? Duvidar. Não duvidar. Na onde? No seu coração. Tudo o que disser será feito. Veja que Jesus ensinou, olha, uma coisa tão impossível aos olhos humanos, como mandar um monte se levantar, né? E é claro que ali a referência é aos problemas que nós temos, que muitas vezes parecem montanhas, tão grandes que são, né? Então, algo tão grande assim, ele fala, pode acontecer, mas só não pode duvidar no coração. Duvidou, acabou, perdeu a benção. Mas se você crer de todo o coração, aquilo que você diz ou aquilo que você ora, acontece. Amém, pessoal? Por isso que nós vamos ler esse texto aqui, que fala dos 10 leprosos. Esse texto aqui é lindo, gente. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas tem tanta coisa boa nesse texto aqui, tanta coisa que fortalece a nossa fé, tanta coisa que nos ensina, né? E a gente pode aprender muito com ele. E claro, através desse texto, pode vir uma fé muito grande no nosso coração. Então vamos ler o texto aí, por favor. Capítulo 17, versículo de número 11. Leia comigo aí. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, curados da lepra. 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua o quê? A tua o quê? A tua fé te salvou. Salvou aqui no caso quer dizer curou. A fé aqui não quer dizer salvou, aqui a palavra salvou não significa salvo para a eternidade, significa curado, tá bom? Agora, olha só que interessante esse texto aqui. Primeiro você vê Jesus passando perto de uma aldeia de pessoas que tinham lepra. Hoje não chama mais lepra, né? Hoje chama-se hanseníase. Mas é a famosa lepra, que todo mundo vai lembrar o que é. E naquela época,
os leprosos tinham que viver, vamos dizer, afastados da sociedade, porque era uma doença que podia ser contagiosa e era uma doença complicada, porque não havia cura para ela. Então, quando a pessoa era identificada com lepra, ela tinha que ser afastada do convívio familiar, ou seja, afastada da própria família e também afastada da sociedade. Então haviam vilas ou aldeias que moravam só leprosos. Acontece que os leprosos, segundo a lei de Moisés, não podiam tocar nas pessoas, nem chegar muito perto. Então eles tinham de longe falar com as pessoas. Por isso que a Bíblia fala que de longe Jesus os viu e de longe eles gritaram. O que eles gritaram? Mestre, compadece-te de nós. Mestre, nos ajude. Porque eles já tinham ouvido falar de Jesus. Eles sabiam que Jesus podia fazer uma grande obra milagrosa na vida deles. Veja, de longe eles começaram a gritar: nos ajude, nos ajude. E aí então, o Senhor Jesus, ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz assim: vão se mostrar aos sacerdotes. Aí você vai perguntar: pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Os leprosos pedindo ajuda para serem curados e Jesus mandar eles até o sacerdote. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é o seguinte: naquela época, os médicos, vamos chamar assim, eram praticamente os sacerdotes. Eles eram treinados para muitas coisas relativas à saúde. E com relação à lepra, eles eram especialistas. Eram sacerdotes que sabiam identificar quando a pessoa tinha lepra. Porque às vezes tinha manchas na pele, mas não era lepra. Então levava para o sacerdote, na dúvida, né? Então o sacerdote examinava, e com a experiência que ele tinha, o treinamento que ele tinha, ele falava: isso aqui é lepra, pode afastar da família, pega a sua trouxa de roupa lá e vai para o leprosário. Mas se não fosse também, ele falava: não, isso aqui não é lepra, pode ficar tranquilo. E se alguém que tinha lepra suspeitasse que estava curado, também ia até o sacerdote, ele examinava: não, você está curado, agora você pode voltar para o convívio à sociedade. Mas se não tivesse também, ele falava: não, você não está curado ainda não, pode permanecer lá. Então eram sacerdotes que, vamos dizer assim, confirmavam se a pessoa estava ou não curada da lepra. Então quando Jesus fala: vão se mostrar aos sacerdotes, ora, se uma pessoa fosse até o sacerdote, era porque tinha praticamente certeza que estava curado. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: fiquem curados. E como prova disso, vão se mostrar aos sacerdotes para que eles liberem vocês, para que vocês voltem a viver com as suas famílias, a viver em sociedade. Então Jesus os curou. Só que, presta atenção, essa cura não aconteceu de imediato. Essa cura se aconteceu de modo gradual, de modo rápido, vamos dizer assim, mas não instantaneamente. Mas antes de eu falar sobre isso, só quero falar uma coisa para você com relação à atitude de Jesus. Os 10 leprosos clamaram a Jesus. Sim ou não, gente? Sim. Pediram ajuda para ele. Sim ou não? Sim. E ele respondeu. Sim ou não? Sim. E ali havia 9 judeus e 1 samaritano. E ele respondeu para todos. Sabe o que isso significa? Que Jesus não faz acepção de pessoas. Quando você pede ajuda para ele, ele te ouve. Você pode ter certeza que ele te ouve. Se ele não ouvir você, ele mentiu. Se ele não ouvir você, ele faz acepção de pessoas. Mas glória a Deus que ele não mente e nem faz acepção de pessoas. Todo aquele que com fé e honestidade, ainda que seja cheio de falhas e defeitos, ainda que tenha até pecados, todo aquele que humildemente clama a ele, ele responde. E ele não mudou. Diz a Bíblia que ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então quando você pede ajuda para Jesus, ele te responde. O problema é que muitas vezes a pessoa não consegue ouvir o que ele está falando, ou não acredita no que ele está falando. Essa que é a verdade. Por quê? Porque que ele te ouve, ele te ouve. Aí você vai perguntar, né? Pastor, mas se ele me ouve, por que eu ainda estou doente? Por que eu ainda estou sofrendo? Por que as coisas não se resolvem? Bom, eu vou dizer uma coisa para você, a culpa não é dele. Ele quer fazer o impossível para você. Mas você tem que fazer que nem esses 10 leprosos. Por quê? Presta bem atenção. Quando o Senhor Jesus disse:
vão se mostrar aos sacerdotes, eles não estavam ainda visivelmente curados. Quando Jesus falou isso, ou em outras palavras, ele disse: vocês estão curados, podem ir lá procurar o sacerdote para lhe confirmar. Eles ainda viam a sua pele toda manchada, alguns deles talvez ainda tivesse sem orelha, porque a lepra em estado avançado, ela corrói, ela corrompe, ela come, vamos dizer assim, né, a cartilagem do corpo. A pessoa cai a orelha, cai a parte do nariz, em caso muito avançado, a pessoa fica com um buraco na cara, é medonho o negócio. Então, muitos deles talvez estivessem assim. Os leprosos costumavam se envolver com panos, né, para evitar o mosquito, mosca sentar e criar bicho, né? Então eles ficavam todos enfaixados ali. Devia ser uma sujeira, um fedor medonho, né? Só que quando Jesus falou: vocês estão curados, eles acreditaram no que Jesus falou, mesmo sem ver qualquer mudança instantânea. Porque a Bíblia diz que assim que Jesus falou: vão se mostrar aos sacerdotes, o que eles fizeram? Eles foram se mostrar aos sacerdotes, se viraram instantaneamente e começaram a ir. Até eu brinco aqui, né, com todo respeito, porque quem passa por qualquer problema e sofre, né, a gente sabe que é difícil. Mas você já viu aquele filme Walking Dead? Aquela série, né, que passava um tempo, dos zumbis, né? Os zumbis lá ficavam zumbi, um mordia o outro, quem era mordido ficava zumbi também, né? E começava a apodrecer tudo ali, ficava, né? Eu imagino aqueles 10 leprosos, mais ou menos assim. Todos eles com problemas de locomoção, devido à doença, tortos, doentes, né? Até as faixas atrapalhavam eles andarem. Eu imagino que quando Jesus falou: vão se mostrar aos sacerdotes, os 10 se viraram. Imagina aquele quadro, né? Tudo eles andando meio assim, né? Né? Com todo respeito a gente, não é piada, tá? Mas na minha mente vem isso daqui. Só que o texto bíblico diz que indo eles foram o quê? Purificados, que quer dizer curados, né? Então a campanha da purificação que estamos fazendo é no sentido disso, de tirar qualquer mal que o diabo tenha colocado em você. Então, a Bíblia diz que eles andando em direção até onde ficava o local dos sacerdotes, eles foram melhorando e começaram a andar direito, e começaram a se sentir melhor, e começaram a olhar para as mãos, e não tinha mais mancha, as manchas foram desaparecendo à medida que eles foram caminhando. Ou seja, eles tinham confiança no que Jesus falou. Sabe, eles não ligaram para o que eles sentiam, eles não ficaram focados naquilo que os olhos viam, eles ficaram focados no que Jesus falou. O que Jesus falou para eles valia mais do que aquilo que os olhos deles viam. Se você está me entendendo, essa é a verdadeira fé. É você acreditar no que Jesus diz pela Bíblia, no que a palavra de Deus, a Bíblia diz, mais do que o teu corpo diz, mais do que aquilo que o teu corpo diz, mais do que aquilo que os exames médicos dizem, mais do que as aparências externas mostram, mais do que as evidências físicas apontam. Você acredita tanto no que Jesus falou, que você já começa a se comportar como quem tem aquilo que você pediu, mesmo que aos teus olhos não pareça nada. Veja que Jesus estava pessoalmente lá com eles, falou para eles, e eles acreditaram. Tanto acreditaram que mesmo leprosos ainda foram andando em direção ao sacerdote. Se eles não fossem pessoas de fé, sabe o que eles teriam feito? Eles teriam primeiro olhado para as mãos, talvez um pedaço do braço, e começado a reclamar, tipo assim, ó: nossa, mas a mancha não saiu ainda. Nossa, mas está faltando minha orelha ainda. Nossa, mas eu estou com dor ainda. Ah, como é que eu vou lá no sacerdote se eu estou tão mal assim? Não é assim? Hã? Não é assim? Gente, hoje, infelizmente, muita gente é assim. As pessoas, elas querem primeiro ter prova de que foram abençoadas. Elas querem ver primeiro, sentir primeiro, para depois acreditar na palavra de Deus. Ora, isso sabe o que é? Isso é incredulidade pura. Por isso que muita gente não recebe. Ah, pastor, eu queria que Jesus estivesse aqui pessoalmente, igual ele esteve lá com os leprosos. Pois eu vou dizer para você, presta atenção.
Jesus é a palavra de Deus. Gente, não é o corpo de Jesus que conta, é o que sai da boca dele que conta. São as palavras dele que fazem o milagre, não é a pessoa de Jesus no sentido, o corpo de Jesus. O que faz milagre é o que sai da boca de Jesus. E uma das coisas que saiu da boca de Jesus foi o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia é pregada, quando o Evangelho é pregado, quando as promessas de Deus são proclamadas, é a mesma coisa que Jesus está falando. Você pode não estar vendo o corpo de Jesus, o corpo dele físico, porque o corpo dele físico hoje está no céu. O corpo de carne e ossos está no céu. Porque ele tem um corpo de carne e ossos, um corpo glorificado, né? Um corpo que não se deteriora mais, um corpo eterno, perfeito, glorioso, que é um corpo que um dia nós teremos também, igual ao corpo dele, um dia. Ou na volta dele, onde seremos transformados, ou no dia da ressurreição, caso ele demore um pouco para voltar. Mas Jesus está à direita de Deus, mas a palavra dele está aqui. Por isso que a Bíblia fala, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Só que o problema aqui que acontece, muitas vezes você vem na igreja, nós pregamos a palavra dele, nós passamos e proclamamos as promessas dele, mas as pessoas, infelizmente, a maioria, ainda que sejam pessoas boas, honestas, de Deus, são crentes sim, mas infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem acreditar na palavra de Deus. Elas acreditam no que o corpo diz. Mas está doendo ainda. Imagina, faz o quadro. A pessoa vem aqui e pede uma oração para a família. Ô pastor, ora para minha família. Está um brigueiro lá em casa, está uma situação insustentável lá. Estou pensando até ir embora de casa, porque não estou aguentando, mas eu sei que isso não é certo. Quem tem que ser da minha casa é o diabo, mas olha, tá difícil lá. Então faz uma oração para minha família, para meus filhos, para meu marido, para minha esposa. Vamos fazer então, vem cá. A gente pega agora junto, repreende o mal que está lá, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, abençoa seus filhos, pedimos a Deus, né? Usamos o nome do Senhor Jesus. Ora, quem crê de verdade, primeira coisa, acabou a oração, não vai falar mais do problema. Acabou a oração, a pessoa não toca mais no assunto. Ela já começa a se alegrar, sem ver nada, antes de chegar em casa, a pessoa já começa, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha resposta. Pastor, muito obrigado pela ajuda. Nem precisava agradecer ninguém, pastor nenhum não. Mas a pessoa agradece porque sente conforto, né? Mas tem que realmente agradecer ao Senhor. Então, a pessoa ela não fala mais do problema e ela começa a se alegrar. E ainda que a pessoa chegue em casa, depois que pediu oração e tudo mais, e mesmo assim ela veja ainda o brigueiro, veja lá os filhos nas drogas, o marido daquele jeito difícil, ou a esposa daquele jeito difícil, sabe o que a pessoa que creu faz? Mesmo diante daquilo, ela não se entristece, ela ergue as mãos para os céus e diz, glória a Deus. Ela diz, glória a Deus, porque eu pedi, e a palavra de Deus diz que eu já recebi. Meus olhos podem não ver, meus ouvidos ainda escutam os palavrões, as ofensas, mas o meu coração crê que Deus está fazendo a obra, glória a Deus. Essa é a palavra, essa é a fé, gente. Agora, o que não é fé? A pessoa faz a mesma coisa, vem, pede oração, explica o que está acontecendo, mas acabou de orar, ela começa a falar de novo nos problemas. Eu sei muitas vezes se a pessoa vai receber ou não um milagre, por essa atitude da pessoa. Eu acabei de orar e a pessoa continua falando do problema. Você não recebeu, você não entendeu ainda. Você está esperando que Deus faça alguma coisa, mas esperar não é a mesma coisa que fé. Você quer que Deus faça alguma coisa, mas o simples fato de você continuar contando as lamúrias que está passando, lamuriando aí as dificuldades que você está passando, prova que você não acreditou. Porque se você acredita realmente na palavra de Deus que fala, tudo que você pedir em meu nome você vai receber, ou então aquela palavra que fala, tudo que você pedir ao Pai Ele vai te dar para que a tua alegria seja completa. Se você realmente crê, você vai dar glória a Deus. Se você não crê, você vai continuar falando do problema. E mesmo que você diga que crê, você chega em casa, vou repetir a mesma situação, pediu, não falou nada, mas chega em casa, vê o brigueiro, vê o transtorno, vê as drogas,
Aí você abre a boca e diz: Tá vendo? Não adiantou nada. Olha que inferno de vida. Olha que família do diabo que eu tenho aqui. Começa até a blasfemar, né? Sabe o que aconteceu? Simples. Você não confiou. Você é uma boa pessoa, Deus ama você, você deve ter um bom coração, honesta, é de Jesus, mas você não consegue acreditar na palavra dele. Eu tenho que acreditar no que ele diz, de todo o meu coração, sentindo ou não sentindo as coisas, gente. Sentindo ou não sentindo. Se você está enfermo, e você quer receber uma cura como essa aqui, por exemplo, dos 10 leprosos, pode ser que o seu caso não seja o mesmo, né? Pode ser que o seu caso não seja hanseníase ou lepra, seja outro caso. Mas se você quiser também ser purificado desse mal, você vai ter que aprender com os 10 leprosos. Você vai precisar usar dessa fé que diz assim, ó, você pediu, você recebeu. O que você sente não tem nada a ver com a tua fé. Os 10 leprosos, eles foram caminhando para os sacerdotes como quem já possuía aquilo ali, mesmo que o corpo dizia o contrário. É a mesma coisa você. Você fala assim, pastor, ora por mim, porque tem uma cirurgia marcada, ora por mim, porque eu estou com tal problema, ora por mim, porque o médico falou que é complicado, e eu estou sofrendo por causa disso, porque dói muito, porque, enfim, uma série de problemas. Muito bem, vamos orar com fé. Vamos pedir para o mesmo Jesus que aqueles 10 leprosos pediram. Ele atendeu os 10, ele vai atender você também. Só que acabou de orar, você não pode mais falar dessa maldita doença, porque é maldita, doença nenhuma é bendita. Doença é maldita porque vem de Satanás, não vem de Deus. Deus não é o autor da doença, é o diabo que é. Você não pode mais idolatrar a doença que está no seu corpo. Fala dela, pensa nela, reclama dela. Enquanto você estiver falando isso, é porque você ainda não está acreditando de todo o coração. Você vai possuir a bênção na hora que você acreditar de todo o teu coração. E acreditar de todo o teu coração, repito, é você agir como quem já recebeu. Mesmo que você não sinta nada mudando, não importa, continua dando glória a Deus, exatamente como fez Abraão. E olha, quantas vezes que eu estou citando Abraão aqui nesses últimos tempos, não? Quantas vezes? Será que Deus quer dizer alguma coisa para alguém? Será? Será que Deus quer dizer alguma coisa para alguém? Será que Deus está dizendo assim, ó, acredita no que eu estou dizendo, e não na palavra de ninguém, e nem em você mesmo, e nem no teu próprio corpo. Acredita na minha palavra, porque a hora que você acreditar, de todo o coração, o primeiro sintoma vai ser esse: você não vai ter boca para mais nada, a não ser para dizer glória a Deus, que eu recebi a minha resposta, glória a Deus que eu tenho aquilo que eu pedi, glória a Deus que pelas feridas de Jesus já fui sarado, como diz a Escritura, glória a Deus que me respondeu, porque Jesus falou, tudo que eu pedir em oração, que eu acreditasse que já tinha, que já possuísse, e seria meu. Então eu acredito que recebi, porque eu já pedi a Ele com fé em nome de Jesus, glória a Deus. Aí dá aquela pontada, aí dá aquele mal-estar, mas você diante de tudo isso ainda fala, glória a Deus que eu estou abençoado, glória a Deus que eu já estou curado. E se alguém perguntar como é que você está, não seja bobo. O diabo usa as pessoas para te provocar, muitas vezes. Não estou dizendo todas as vezes, muitas vezes. Porque a hora que a pessoa pergunta, você começa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se a pessoa perguntar, você vai dizer, estou muito bem, graças a Deus. É isso que você vai ter que dizer, porque se você acredita que está curado, você vai dizer isso. Agora, se você é aquela pessoa que não acredita, você vai dizer assim, tem que dizer que tá bom, né? Olha, se você fala, tem que dizer que está bom, porque você não acreditou em nada, não é do seu coração. Quando é do coração, você fala com alegria, você fala com tranquilidade, você fala com a alma em paz. E aí não tem como Deus fugir da promessa dele. Vamos dizer assim, você de certo modo pega Deus desse modo, porque Deus é fiel à palavra dele. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, significa dizer que aquilo que ele falou tem que acontecer, desde que a gente se mantenha na fé. E se a gente se mantiver na fé, não tem como ele escapar da palavra dele, tem que se cumprir. Por isso que a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Quer dizer, ele não volta atrás naquilo que ele determinou. Então pega na palavra e age dessa maneira. Agora tem um detalhe: você vai agir desse jeito, tenho certeza. Então você está compreendendo o que é fé, não é? E às vezes, sabe o que é que acontece com as pessoas muitas vezes? Às vezes os crentes, eles não têm ensinamento. Então você está aprendendo hoje, né? Pelo menos um pouquinho. Talvez você até já soubesse dessa palavra,
mas foi bom talvez você ter, vamos dizer, tido uma ajuda para relembrar dela. Mas muitas vezes a pessoa falta ensinamento para ela. Mas já que está recebendo ensinamento, você sabe como tem que ser o seu proceder. Agora tem um detalhe. Lembra quando Jesus falou para um certo homem que ele curou? O homem estava paralítico há 38 anos, doente, né? A Bíblia não fala essa palavra paralítico para aquele homem. Fala que ele se arrastava, ou dava a impressão que era assim. Então, a gente entende que ele era paralítico, 38 anos. E Jesus curou aquele homem. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, o homem estava andando lá, pulando, todo feliz da vida, porque a perna tinha sido restaurada. Jesus disse para ele assim: você já está curado, né? Ah, Senhor. Ô, Senhor, olha que beleza, minha perna ficou boa. Olha que legal. Vou fazer minha embaixadinha aqui, né? De joelho, de pé. Mas Jesus falou assim para ele: não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Jesus falou isso para aquele homem. Não peques mais, quer dizer, não peca de novo. O que Jesus dá a entender é o seguinte: aquele homem adoeceu por causa do pecado, mas Deus teve misericórdia dele e o curou. Então Jesus estava alertando: se você pecar de novo, você vai ficar pior do que você estava. Se a primeira vez que você pecou, se ficou paralítico, se você pecar de novo, vai ficar pior, tetraplégico. Era uma advertência para que o homem não voltasse para o pecado. Gente, eu já vi gente sair daqui curado, passar um ano bem, um ano, depois de um tempo volta a doença. E aí? Eu já vi gente receber resposta financeira de Deus. Sabe a pessoa que está no fundo do poço financeiramente? E a pessoa faz voto com Deus, a pessoa ouve a palavra, começa a praticar a palavra, e Deus vai levantando. De repente a pessoa está lá em cima. Passa uma temporada muito bem, próspera. Depois de um tempo cai no fundo do poço de novo. Eu já vi pessoas aqui na igreja, tem várias que foram libertas de depressão. Quando vieram para a igreja estavam com depressão, aquela coisa toda. E muitas se firmaram, né? Muitas não têm mais depressão hoje. Mas eu já vi pessoas vindo na igreja com depressão, serem libertas da depressão, passaram uma temporada muito boa, felizes da vida, e depois de um tempo volta a depressão até no estágio pior, até a ponto de ser internada numa clínica ou num sanatório até. A Bíblia fala da lepra que entrou em Gease. A lepra estava em Naamã, mas Gease, porque andou no pecado, a lepra de Naamã entrou nele. Ele ficou leproso e morreu assim. A Bíblia fala da irmã de Moisés, que era saudável, mas porque começou a criticar o Moisés, ela ficou leprosa. Mas depois ela se arrependeu, Moisés orou por ela e ela foi curada. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte: que você precisa entender que para você conservar a tua bênção, a tua cura, a tua libertação, você vai ter que se firmar com Cristo. Você não vai poder mais voltar para o mundo, para o pecado, porque se você voltar, e digo mais, não somente voltar para o mundo, muitas vezes a pessoa não volta para o mundo, mas fica fria dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja fria na fé, gente, ou pior do que frio até. Lembra quando Jesus falou, lá em Apocalipse? E ele falou para a igreja, hein? Ele não falou para o povo da tribulação, e não falou para o povo do passado, ele falou para o povo da igreja, ele falou, época nossa hoje, porque você não é frio e nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você é morno. Gente, crente morno é aquele crente que não é frio porque conhece a palavra, mas também não faz o que Deus manda por vários motivos. Aquele crente que não faz o que Deus manda, não é mais aquele crente fervoroso, não é mais aquele crente de oração, só quer ficar na frente do celular hoje, mais nada. Você pensa que está muito bem na fé? Não, está morno. Eu não estou dizendo celular para trabalho, não estou dizendo celular para coisas úteis, porque isso aí é útil mesmo, né? Vai falar que não é. Hoje muita gente trabalha no celular, aí é uma coisa. Tem gente que tem contato com a família pelo celular, aí é uma coisa boa. Tem gente que até chega a evangelizar pelo celular, também é uma coisa boa. Mas quando passa disso e a pessoa toda hora está grudada naquela coisa ali, no celular, aí tem algum problema.
E muitas vezes a gente vê isso começando desde criança. Porque muitos pais, para deixar o filho quieto, o que faz? Compra o celular e coloca na mão do filho. Novinho já começa. Ficar um zumbizinho ali, ó, no celular. Não é assim? Infelizmente é assim. Quer dizer, o diabo já começa a enganar as pessoas desde a infância. E os pais muitas vezes não se ligam nisso daí, não notam isso daí. Ou não querem notar, não é? Tadinho do menino, tadinho da menina. Tadinho a hora que o diabo pegar o menino, a menina, e colocar uma praga na vida deles. Aí vai ser um cuidado de verdade. Criança que tem vontade, isso aí passa. É melhor chorar agora de vontade, mas ficar livre no futuro, do que se dar tudo que a criança quer hoje e escravizar ela na mão do diabo. Desculpe o jeito que eu estou falando, tá? Mas é o que acontece hoje. A gente é luz, gente. A gente não pode ir no ritmo do mundo. O mundo faz isso. A gente tem que ser diferente. Não é que tem que ser diferente por ser diferente. É que se a gente começa a caminhar no curso do mundo, a gente perde o foco de Deus. Perdeu o foco de Deus, você começa a afundar. Não foi assim com Pedro? Quando ele estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas. Foi tirar os olhos de Jesus, colocou os olhos na força do vento, no tamanho das ondas, começou a afundar. É isso. Então vigia nesse ponto. Voltando no ponto aqui que eu estava dizendo, só para terminar. Você vai ter que se firmar com Cristo. Você vai ter que ter uma vida de oração. Vai ter que parar com aquele negócio de não tenho tempo para orar. Tempo você arruma, tenho certeza. Porque se um dia você ficar doente, você vai ter que arrumar tempo para ir no médico, você vai ter que arrumar tempo para ir para o hospital, você vai ter que arrumar tempo para ir no PA, você vai ter que arrumar tempo para ficar de molho em cima da cama, você vai ter que arrumar tempo para ir fazer tratamento. E por que não pegar esse tempo agora? Por isso que eu falo que Deus é misericordioso. Deus é amor nesse sentido também. Ele vai esperando, Ele na sua tolerância vai deixando a gente na nossa rebeldia, esperando que a gente abra os olhos e fale: o que eu estou fazendo? Opa, eu estou torrando meu tempo com o que não convém, com o que não edifica. Eu estou muito ligado nas coisas do mundo. De repente a pessoa fica ligada, inclusive, em coisas que nem são pecaminosas, mas torra um tempo tremendo. Tem tempo para tudo, tem tempo para churrasco, tem tempo para passear, tem tempo para ir na loja, tem tempo para fazer todo um monte de coisa. Quando vai orar? 5 minutos, se orar é muito. Quando ora, né? Então, fala para você, olha, eu estou dizendo isso para você, porque é assim que um crente tem que se comportar. Porque você pode receber a tua bênção hoje, caso você necessite de uma. Você pode receber a bênção, inclusive, para a tua família. Pela sua fé, você pode até receber em prol da sua família. Mas você tem que entender que você precisa se voltar para Jesus. Não é receber a bênção para viver a vida feliz como você quer. É receber a tua bênção para você, sim, viver muito bem, um bem-estar muito grande, ser um sucesso nessa vida, mas ao mesmo tempo ligado com Jesus sempre. Porque foi isso que um dos 10 fez, não foi? Os 10 leprosos, quando Jesus mandou, vão se mostrar aos sacerdotes, os 10 acreditaram. Os 10 acreditaram, e os 10 receberam a cura. Indo eles, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, peraí, quem me curou? E por que ele me curou? Ele me curou para eu voltar para o bar? Ele me curou para eu voltar para o maço de cigarro? Ele me curou para eu voltar para as drogas? Ele me curou para eu voltar para o adultério? Ele me curou para eu voltar para a prostituição? Ele me curou para voltar para a mentira? Ele me curou para voltar para o forró? Não! Ele me curou para servir a Ele. Ele me curou para eu ser uma testemunha do que Ele pode fazer, para eu ser uma luz nessa terra e não parte das trevas de novo. Ele me curou para isso. E Ele voltou e deu glória a Deus. Você está entendendo, gente? Os outros 10 não voltaram. A Bíblia não fala mais nada sobre eles. Pode ser que eles continuaram curados, pode ser que a doença voltou, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que um deles teve o bom senso de entender: essa cura não foi porque eu merecia, foi porque Deus teve compaixão de mim. Porque não foi isso que eles falaram para Jesus? Mestre, compadece-te de nós. O que é compadece-te? Tenha compaixão, tenha o Senhor compaixão de nós.
Compaixão é aquele amor onde a pessoa toma as suas dores e quer te ajudar. Jesus quer fazer isso com cada um de nós hoje. Mas você tem que entender que você, primeiro, tem que ter aquela fé que você ouviu aqui, aquela certeza absoluta. E segundo, a disposição de começar uma vida nova com Jesus. A disposição de você colocar sempre Jesus em primeiro lugar. Veja, você pode se divertir, você pode ter o seu momento de lazer, desde que seja decente, não tem problema nenhum, gente. Quando a gente fala muitas vezes que a pessoa tem que se apegar com Cristo, né? A pessoa, ela entende erradamente que ela não pode fazer mais nada na vida. Não, não é isso. Você não pode fazer mais nada de pecaminoso, né? Lógico. É claro que você pode passear, é claro que você pode aproveitar as coisas boas que a vida tem, é claro que você pode aproveitar as coisas boas da vida que o seu dinheiro que você ganhou honestamente pode proporcionar para você. É lógico que pode e deve. É um testemunho também isso daí. Só que lembrar sempre, Jesus em primeiro lugar. Dia 13 vai ter Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. Você é aquela pessoa que fala assim, tem Santa Ceia, acabou. Nossa, eu tinha até um churrasco marcado, até um passeio marcado. Não, mas tem Santa Ceia. Vou ligar para o pessoal, vou desmarcar, olha, não vou no churrasco. Nossa, mas por quê? Porque tem Santa Ceia. Nossa, mas não tem problema. Quer dizer, o povo do mundo não entende as coisas de Deus. E até alguns crentes não entendem. Mas você entende que quem resgatou você das trevas foi o Senhor Jesus. Então é assim, primeiro a Santa Ceia. Se der tempo, depois eu vou passear. Se não der tempo, não vou. Mas eu vou fazer o meu papel de crente obediente, porque Jesus mandou participar da Santa Ceia. Santa Ceia não é opção, é mandamento, é ordenança. Ele não pergunta se você está bem ou se não. Vem participar, vem partir o pão, vem beber do cálice, vem se lembrar do que eu fiz por você. É isso daí. Servir a Jesus é colocar Jesus em primeiro lugar, sempre, na sua casa. Sabe quando o diabo vem provocar você para brigar com a tua mulher, brigar com o teu marido, para xingar um ou outro, para ofender, você não vai fazer o papel do diabo. Você vai ter misericórdia com eles lá, vai ter paciência com eles lá, vai orar, abençoar ele em vez de ficar batendo boca. Você tem que entender que isso é servir a Jesus. Isso é servir a Jesus. Eu já vi gente perder milagre, bênção, por ficar brigando dentro de casa. A pessoa vem na igreja e recebe a bênção, cura uma libertação. Aí quando vê, começa o brigueiro de marido e mulher. Quando vê, nossa, pô, já foi. Perde a doença, volta. Por quê? Porque ficar brigando dentro de casa não é papel de crente, gente. Servo de Deus, eu sei que tem situações que são difíceis, né? Às vezes o marido não está bem, a esposa não está bem, né? Os filhos, às vezes tem que ter um pouco de paciência. Eu sei que não é fácil muitas vezes. Poxa, mas maior é aquele que está em você, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, né? Então você pode vencer qualquer situação. Ai, pastor, mas é o que o senhor falou, hoje eu não estou aqui buscando por cura, nem por uma libertação. Eu estou aqui buscando para que meu marido melhore, para que minha esposa melhore. Eu estou aqui buscando pela minha família, que seja. Você vai parar de falar dos problemas da sua família. Você vai pedir para Deus operar um milagre na sua casa. E assim que você acabar de orar, você vai simplesmente agradecer a Deus pela sua família. Chegando na sua casa, você não vai brigar, nem xingar, nem ficar bicudo com ninguém, nem ficar de cara feia, como quem chupou limão. Não. Você vai ficar em paz, simplesmente em paz. Você não vai se meter em conversa, no sentido de briga, né? Você não vai se meter em discussão. Começou a discussão, você, dá licença, estou saindo aqui, vou ali beber uma água ali. Sei lá, dá um jeito de você fazer, apenas confie em Deus. Mas pastor, meu marido está chegando tarde em casa. Meu marido está chegando fora de hora. Adianta brigar? Não, se eu quebro o pau com ele. Tá, resolve? Resolveu? Não, não resolveu. Não resolve, também não fica um mês sem conversar com ele. A criatura... O que você quer que eu diga para você? Isso funciona? Mudou ele? Não mudou, né? Haja normalmente. Saiba que tem um Deus na sua vida que é juiz. Se você orou por ele e crê que Deus pode fazer um milagre, em vez de brigar com ele ou com ela, né? Porque às vezes o problema é a esposa. Levanta a mão para o céu, dá graças, obrigado meu Pai, pela minha esposa, pelo meu marido. Obrigado meu Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é Deus provedor, e o Senhor, pela minha fé, está dando provisão de paz para essa família minha, para meus filhos, para minha esposa, para meu marido, enfim, fica nessa palavra. E se o negócio ferver lá, não se deixe levar pelas aparências. Faz como os 10 leprosos, continua agindo como se a família estivesse em paz.
Nossa, pastor, mas fingir que não está acontecendo nada? Não, não é fingir. É aceitar o que Jesus falou. Porque Ele só vai poder mudar a tua família na tua fé. E ficar bicudo, não conversar, bater boca, gritar, xingar, ficar chorando, é mostra de que você não está na fé. A mostra da fé, glória a Deus, porque minha família é uma bênção. Diga isso dia após dia, mesmo diante dos problemas. Você vai ver quem que é mais forte, se é a palavra de Deus que diz isso, ou se é o diabo dentro da tua casa lá. Porque tem pessoas que já orou forte dentro de casa, ungiu a casa com óleo, melecou, está até escorregando no chão, tanto óleo que já ungiu. Gente, pelo amor de Deus, não é a quantidade de óleo que vai fazer a coisa, a unção com óleo é bíblica. Mas não adianta escorregar, está até liso no chão, tanto óleo que já jogou na casa. Você pensa, não é óleo mágico, é a tua fé que vai resolver a coisa ali. Ungiu uma vez, está ungido, acabou. Já repreendeu o mal? Agora é hora de você dizer, diante de todas as evidências em contrário, minha casa é uma bênção de Deus em nome de Jesus. Todo dia, toda hora, diga isso. Isso é a palavra de Deus. Quero ver quem é que fica lá, se é a palavra de Deus ou o diabo. Se você se mantiver na fé, o diabo não fica muito tempo, logo logo ele está espirrando de lá. E aí que você começa a ver sobrenaturalmente a sua família começar a mudar o comportamento. Você não reclama mais deles para ninguém, você não chora mais por nada, apenas diz, minha família é uma bênção de Deus em nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus, gente. Então, coloque em prática essa palavra. Amém, pessoal? Levanta as mãos para o céu um minutinho, por favor. Pronto? Deu soninho aí? Então vamos despertar. Fala assim comigo, Deus e Pai, eu te agradeço, porque a fé que o Senhor me deu, pela tua palavra, é suficiente para que aconteça um grande milagre na minha vida e na vida da minha família. Eu creio, Senhor, que eu vou orar agora e também creio que já vou receber o milagre, o sobrenatural na minha vida, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Feche os seus olhos então. Agora você vai clamar a Deus, você vai falar com Deus, você vai invocar o poder de Deus. Tenha certeza que Deus vai te ouvir, o poder de Deus vai se manifestar, e Deus vai te curar, te libertar, abençoar. Confia nisso em nome de Jesus. Pai celeste, santo e amado, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós te agradecemos por poder clamar a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não mudou, o Deus que ainda age com sinais e maravilhas, o Deus que ainda ouve a oração dos Teus santos e dos Teus justos. Portanto, meu Pai, eu invoco o Teu poder agora sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada pessoa que aqui está, para que ela seja curada e liberta agora de todo mal. Essa mão que foi consagrada com esta água, ó meu Pai, começa a agir poderosamente, começa a agir nesse corpo, nessas pernas, nessa coluna, começa a agir agora, meu Deus, nessa cabeça, fazendo um milagre acontecer, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal que age nessa vida, todo demônio, todo espírito imundo, todo espírito enganador, todo espírito maldito da morte, esse espírito da morte seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Espírito maldito, sai dessa cabeça, sai dessa coluna, sai desses rins, sai desses pulmões agora, em o nome do Senhor Jesus. Sai desse nervo ciático, em nome de Jesus de Nazaré. Sai dessa tireoide, sai dessas glândulas agora suprarrenais, sai desse fígado, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito imundo, pega a tua maldição agora, começa a sair agora. Eu te mando em nome do Senhor Jesus, o mal que tiver nessa vida, o mal que tiver nesse sangue, o mal que tiver nessa pele, começa a cair por terra agora. Vamos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Todo mal, todo demônio, todo espírito imundo, toda enfermidade nos ossos, toda dor nas juntas, toda maldição que tiver, em nome de Jesus eu mando. Começa a queimar agora, começa a queimar agora, começa a queimar agora, em nome de Jesus. Vai queimando toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra vai saindo agora.
agora toda obra maldita que foi feita contra essa pessoa na encruzilhada, todo mal que foi feito contra essa vida na mata, no cemitério, em nome de Jesus, começa a ser destruído agora. Toda obra de Satanás nessa vida, eu cancelo, eu repreendo, e eu digo em nome do Senhor Jesus de Nazaré, agora a dor na coluna, a dor na cabeça, a dor nos ossos, a dor nas juntas, esse mal que está no fígado, esse mal que está nos rins, esse mal que está no baço, esse mal que está no pâncreas, esse mal que está no estômago, no esôfago, vai sair agora, em nome de Jesus de Nazaré. Sai da carne, sai da pele, sai da gengiva, sai dos dentes, essa raiz de dente que está podre, que está causando mal nessa vida, pois eu digo, você demônio, sai dessa raiz agora, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, vai sair agora, toda maldição, toda obra imunda, toda obra maligna, agora vai sair em nome do Senhor Jesus de Nazaré, vai sair agora. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça, por favor. Pronto? Já? Fala assim comigo, olha. Deus e Pai, eu te agradeço pela minha resposta, eu te agradeço pelo meu milagre, eu decreto sobre a minha vida a bênção do Senhor e sobre a minha casa a libertação do Senhor. Pai amado e santo, eu recebo pela fé o meu milagre, e quanto a você, diabo, eu digo agora, te ordeno, em nome do Senhor Jesus, pega o que é teu, pega a tua praga, a tua enfermidade, a tua maldição, e vai sair agora, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em direção à porta, atrás de você, pela fé, manda embora, vai, e em nome do Senhor Jesus, sai todo mal, e não volte mais. Levanta as mãos ao céu, por favor, um momentinho só, pronto, fala assim comigo, eu declaro a minha vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém, pessoal.